Olá, meus prezados colegas do curso de legislação, sejam vocês todos bem-vindos a essa nossa gravação especial. Estamos aqui hoje reunidos com uma sala repleta de alunos. Dá para perceber aqui que nós temos uma única aluna, Lina Mara, que vem aqui nos ajudar, e o Sérgio, que estava aqui passeando, né? Ele bateu uma feijoada hoje, aqui no almoço, e aí agora vai voltar para o hotel para tirar aquele cochilo, dormir o resto da tarde, só da aula amanhã. Que beleza, que vida boa, né? Por isso que eu falo, minha mãe sempre fala, menino, você devia ter estudado mais. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, estamos juntos hoje para a gente fazer aquela gravação para vocês do restante de organizações criminosas que ficou faltando. Então a gente vai gravar esse restante de organizações criminosas e, a depender do tempo que a gente usar, eu já vou aproveitar o restante para trabalhar com uma outra lei especial com vocês já nessa gravação de hoje. Tranquilo? A gente começou a falar nas aulas anteriores, na aula passada, a gente começou a falar sobre a lei das organizações criminosas. Então começamos a falar sobre organizações criminosas. A lei que trata das organizações criminosas é a lei de número 9034/95. Então, organizações criminosas, nós começamos então a estudar essa lei e analisamos sobretudo aqui, então nós começamos a analisar a lei 9034 de 1995. Fizemos já um bom estudo dessa lei. Na verdade, nós avançamos, falamos sobre o direito penal do inimigo, falamos aí sobre o direito penal da emergência, falamos sobre a quebra do sigilo bancário, sobre o juiz inquisidor, e falamos, teria sido o último ponto, ponto de número 6, sobre o agente infiltrado. Então, no ponto de número 6, nós paramos exatamente no agente infiltrado. Hoje, nós vamos terminar a lei das organizações e vamos retomar a partir do ponto de número 7. Então, no seu material, aqui nós vamos falar sobre a identificação criminal. Então, no seu material, nosso ponto de número 7 versa sobre a identificação criminal. É importante falarmos sobre identificação criminal, porque há um dispositivo da lei das organizações que vai cuidar da identificação criminal. Vamos dar uma olhada nesse artigo. Peço que vocês não anotem, por enquanto, esse artigo, só para você entender por que eu trato da identificação criminal. Paulinho, que está nos ajudando hoje, vai pegar a lei 9034/95 e vamos ver exatamente qual é o conteúdo da lei das organizações criminosas em seu artigo 5º. Então, o artigo 5º está aí na tela para a gente, e o artigo 5º da lei das organizações vai dispor sobre identificação. Veja, artigo 5º. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. Então, por isso é que eu sou obrigado a tratar de identificação criminal quando estudamos a lei de organizações criminosas. Sobre o assunto, meus colegas, o que há de importante? Então, vamos aqui para a lousa comigo. O que há de importante sobre identificação criminal é exatamente o quê? No seu material, antes de falarmos sobre a lei das organizações, vamos aqui entender o que é a identificação criminal. A identificação criminal é um processo de identificação que abrange a identificação fotográfica. Então, tiramos uma foto lá da pessoa nos moldes da carteira de identidade e também abrange a identificação datiloscópica. Então, a identificação criminal é o gênero do qual aí são espécies, a identificação fotográfica e também a identificação datiloscópica.
A identificação fotográfica é um método interessante e importante, mas não é um método infalível. Sempre cito o exemplo da Geise Arruda. Geise Arruda pousou nua para Playboy e ali você olha a fotografia, né, até a galera sacaneando, mandavam fotos antigas dela lá, você vê que a fotografia é boa, mas não é um método infalível. Hoje com Photoshop, puxa dali, puxa daqui, nem sempre é um método muito bom e até mesmo a questão aí da própria foto, a pessoa pode se submeter a uma cirurgia plástica, então às vezes ela consegue mudar um pouco aí lá dos seus traços peculiares. A identificação datiloscópica, que reflete aí a colheita das impressões digitais, aí um método muito mais interessante. A doutrina especializada, sempre cito uma obra do professor Mário Sérgio Sobrinho, vai dizer que são raríssimos os casos em que houve a possibilidade de identificação de impressões digitais semelhantes entre duas pessoas. Há casos de pessoas que tentam apagar suas impressões digitais, mas que mesmo assim consegue haver uma recuperação e essa pessoa pode ser identificada datiloscopicamente. Sobre a identificação criminal, o aluno tem que entender quando é que é possível a identificação criminal. Primeiro, você tem que entender que essa identificação criminal, ela será possível. Então, a identificação criminal, ela será possível se a pessoa... Então, essa identificação criminal será possível se a pessoa não se identificar civilmente. Então, o primeiro ponto importante é você entender que se a pessoa não se identificar civilmente, ela pode sim ser submetida à identificação criminal. Então, possamos imaginar uma pessoa que foi presa, uma pessoa que foi detida, e essa pessoa não tem um documento de identidade. Essa pessoa não tem uma carteira nacional de habilitação para se identificar. Nesse caso, é perfeitamente possível que você, então, faça a sua identificação criminal na medida em que não sabemos quem é aquela pessoa. A questão é, mas e se por acaso esse indivíduo apresentar seu documento de identidade? Então, por exemplo, chega assim, ó, tá aqui minha carteira de identidade, tá aqui meu nome, tudo certinho. Será que mesmo identificando-se civilmente, a pessoa pode ser submetida à identificação criminal? Então, aqui no material de vocês, quando a pessoa não se identifica civilmente, não há maiores problemas. Agora, se a pessoa identifica-se civilmente, então se a pessoa identifica-se civilmente, então agora vamos trabalhar na hipótese contrária, quer dizer, se a pessoa identifica-se civilmente, vírgula, antes da Constituição, então se a pessoa identifica-se civilmente, antes da Constituição de 88, era possível, então antes da Constituição de 88, era possível sua identificação criminal. Então antes da Constituição de 88, era possível sua identificação criminal. É interessante fazermos essa análise e chamarmos aí a atenção de vocês para a realidade anterior à Constituição. Antes da Constituição de 88, entendia-se não haver óbice algum ao fato de a pessoa ser submetida à identificação criminal. Prova disso, aliás, o Paulo pega para vocês, é exatamente o teor de uma súmula do Supremo, que é a súmula de número 568. Então, prova disso, súmula de número 568 do Supremo. Vamos dar uma olhada nessa súmula. Sempre chama a atenção do aluno, várias súmulas do Supremo são anteriores à Constituição. E essa aí é um exemplo. Está aí a súmula 568 na tela, veja você os dizeres dela. A identificação criminal
marca para a gente, Paulo, não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Vejam vocês que pelo texto da súmula 568, ainda que a pessoa tivesse apresentado sua carteira de identidade, não haveria problema algum em submetê-la à identificação criminal, e a própria 568 súmula confirmava que não seria caso de constrangimento ilegal. Excelente. Voltando comigo, meus colegas, e voltando aqui para a lousa, tome cuidado, porque isso, eu fiz questão de colocar, isso era quando? Isso era antes da Constituição de 88. Agora, Renato, como é que fica esse panorama depois da Constituição de 88? Então, como é que fica esse panorama depois da Constituição Federal de 1988? Será que continua sendo possível submeter a pessoa à identificação criminal? Meus colegas, depois da Constituição, a ideia é muito simples. Você deve entender que o civilmente identificado, então agora com a Constituição de 88, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, é assim que passa a constar da Constituição Federal. Se antes era plenamente possível que a pessoa, mesmo tendo sido identificada civilmente, que ela fosse submetida à identificação criminal, com o advento da Constituição de 88, esse panorama muda por completo. Então aqui, chamo a atenção de vocês para o teor do artigo 5º da Carta Magna. Então pegamos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em seu inciso 58. Então lá no artigo 5º, inciso 58, vale a pena atentar, não precisa nem pegar, Paulinho, porque é exatamente isso, o civilmente identificado não será submetido. Então hoje, qual é a ideia? Com a Constituição, cidadão foi preso, ele apresentou seu documento, está aqui minha carteira de identidade. Pelo menos em regra, você não pode ser submetido à identificação criminal. Agora, a própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso 58, ela diz que você não pode ser submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aqui sim é o nosso ponto de interesse, porque você percebe que a própria Constituição Federal autoriza que desde que haja lei nesse sentido, seria possível então que a pessoa, mesmo tendo se identificado civilmente, seja submetida à identificação criminal. Então vamos lá. Quais são então as leis que ao longo dos anos passaram a dispor sobre a possibilidade de identificação criminal? A primeira lei que surgiu falando sobre identificação criminal é exatamente qual? É o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a Lei 8.069/90, ela passou a tratar da identificação criminal do adolescente infrator, lá em seu artigo 109. Então, Paulinho pega para a gente o artigo 109, vamos dar uma olhada no ECA, para ver o que o artigo 109 do ECA vai nos dizer. Está aí na tela para vocês o artigo 109, dizendo o seguinte, vejam, o adolescente
civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória por órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então veja você que o artigo 109 autoriza a identificação criminal do adolescente, caso haja uma dúvida fundada pelos órgãos aí policiais. Então está aí para vocês a primeira lei que cuidou da identificação criminal. 2. A segunda lei que passou a cuidar da identificação criminal é exatamente aquela que nós estávamos falando. Então a primeira teria sido ECA, né? A lei 8.069/90, em seu artigo 109. A segunda lei que passou a tratar é exatamente a lei do nosso estudo, a lei 9.034/95. A lei das organizações criminosas, como vimos, ela passou a tratar da identificação criminal em seu artigo 5º. Então, o artigo 5º, pode deixar na lousa, o artigo 5º da lei 9.034 também passou a tratar da identificação criminal. Nesse caso, aliás, ele passou a estabelecer aqui uma espécie de identificação criminal compulsória. Então, passou a estabelecer uma espécie de identificação criminal compulsória ou obrigatória para pessoas envolvidas com organizações criminosas. Então, identificação criminal compulsória nos casos de organizações criminosas. Então, essa lei, ela passou a prever uma identificação criminal compulsória nos casos de organizações criminosas. Então, se a pessoa estivesse associada, trabalhando aí em quadrilha, bando, associação ou organização, a sua identificação criminal seria obrigatória, mesmo que ela se identificasse civilmente. Pois bem, aí, meus colegas, vem a terceira lei sobre o assunto. Você vê aí o quanto que o assunto é, às vezes, complicado, que as leis vão se sucedendo ao longo dos anos. Você tem aí depois o advento da Lei 10.054. Essa lei hoje, bom que se diga, ela está até revogada, daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas essa lei que entrou em vigor no ano de 2000, ela passou a trazer casos de identificação criminal em seu artigo 3º. Vamos ver se o Paulinho consegue pegar essa lei para a gente, que até deve aparecer riscada no seu material, Paulinho, que ela hoje está revogada. Mas essa lei 10.054, ela entrou em vigor no ano de 2000 e ela passou a tratar da identificação criminal. Ela foi uma lei criada para dispor apenas sobre identificação criminal. E ela dispunha sobre os casos de identificação criminal em seu artigo 3º. Então o Paulinho vai pegar para a gente o artigo 3º. Coloca riscado mesmo, Paulinho, acho que dá para ler. Mas olha só, o artigo 3º ele dizia: o civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando, inciso 1º, estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público. 2. Quando houver fundada dúvida suspeita de falsificação ou adulteração do documento de identidade. 3. Quando o estado de conservação ou a distância temporal da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. 4. Quando constar de registros policiais o uso de outros nomes. 5. Quando houver registro de extravio do documento de identidade. E 6. Quando o indiciado ou acusado não comprovar em 48 horas sua identificação civil. Aqui, quanto a essa lei, é interessante que você fique atento ao inciso 1º. E por quê? O inciso 1º,
desse artigo 3º da 10.054, ele trazia crimes em que a identificação criminal seria obrigatória. Então o artigo 3º, inciso 1º, dizia: homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou falsificação de documento público. Meus colegas, cuidado, perceba você que nesse inciso 1º, o legislador não falou nada sobre organizações criminosas. Por isso, e voltando aqui comigo, e voltando para a lousa, por isso é que o STJ, diante do artigo 3º, a qual conclusão chegou o STJ? O STJ, ele chegou à seguinte conclusão: o STJ passou a dizer como este dispositivo, então o artigo 3º aqui, então como este dispositivo não ressalvou, então como este dispositivo não ressalvou a ação praticada por organizações criminosas, então como este dispositivo não ressalvou a ação praticada por organizações criminosas, porque vocês viram comigo que apesar de falar de vários crimes, não fala nada sobre as organizações criminosas. Então, como dispositivo, ele não ressalvou a ação praticada por organizações criminosas, concluiu o STJ que o artigo 5º da Lei 9.034/95, então o STJ passou a concluir que o artigo 5º da Lei 9.034/95 teria sido tacitamente revogado. Então, tal dispositivo teria sido tacitamente revogado pela Lei 10.054/00. Então essa aqui, meus colegas, passou a ser a conclusão adotada pelo STJ. Como o artigo 3º, apesar de falar em vários crimes, ele não ressalvou os casos de organizações criminosas, o STJ passou a entender que teria sido revogado, então, tacitamente, o artigo 5º da Lei 9.034. A título aí só de informação, cito para você o julgado do STJ, que é o RHC 12.965. Então, o recurso em habeas corpus de número 12.965. Ótimo. Então o STJ passou a entender que a lei sobre identificação criminal seria então a lei 10.054/00. Tudo caminhava bem, tudo caminhava de maneira tranquila, eis que surge uma nova lei. Então, meus colegas, chegamos, pelo menos por hora, né? Hoje em 2012, que eu saiba, não entrou em vigor nenhuma lei, né? Então, por hora, nós paramos na Lei 12.037. Então, a quarta lei que surgiu sobre identificação criminal é a lei de número 12.037 do ano de 2009. Então, no ano de 2009, vai surgir a Lei 12.037. E essa lei, tome cuidado, porque a primeira coisa que essa lei 12.037 faz é revogar a 10.054. Então, essa lei 10.054, ela foi revogada pela 12.037. Então, esta lei foi revogada pela lei 12.037 de 2009. Então, a antiga lei, a 10.054, foi-se embora com o advento da 12.037. Paulinho vai pegar para vocês a 12.037 e vamos dar uma olhada nessa lei lá no finalzinho dela.
O finalzinho da Lei 2037 vai ter um dispositivo expresso quanto à revogação da antiga lei sobre identificação criminal. Paulo pode colocar no final dessa lei para a gente, e é só darmos uma olhada então no teor de seu artigo de número 9. Está aí na tela para vocês o artigo 9, vejam. Revoga-se a Lei 10.054. Então aquela Lei 10.054 foi revogada. Aí o aluno pensa e pergunta, mas Renato, e as outras duas leis? E o ECA, o artigo 109, ele continua valendo? E o artigo 5º da Lei 9.034, será que diante da revogação da lei que o havia revogado, que é 10.054, que havia revogado o artigo 5º, foi revogado, será que vai ser repristinado o artigo 5º da Lei 9.034? A gente sabe que a repristinação, primeiro, ela depende de lei expressa. Então deveria haver uma lei expressa. Não houve. Agora, olha que detalhe interessante. Essa Lei 12.037, pega pra gente essa Lei 12.037, ela é uma lei que entrou em vigor em 2009 e ela é a lei da identificação criminal. Então hoje nós temos uma lei que cuida da identificação criminal, que é a 12.037. Olha aí, meus colegas, o que diz o artigo 1º dessa lei. E vê se consegue ser mais claro que isso. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Marca pra gente, Paulo, salvo nos casos previstos nesta lei. Então, a meu ver, e isso aí a doutrina caminha nesse sentido, posso citar meu colega lá de Ribeirão Preto, o Andrei Borges, né, procurador da República, autor aí também de obras no processo penal. A doutrina hoje vem entendendo que nós temos na 12.037 uma lei que trata da identificação criminal. E a lei ela é muito clara. O civilmente identificado, pode colocar na tela, não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. Portanto, o ideal hoje, voltando aqui comigo, o ideal hoje é você concluir exatamente o quê? O ideal hoje é você concluir, então, que com o advento dessa lei 12.037, e sobretudo diante do teor de seu artigo 1º, então, sobretudo diante do teor de seu artigo 1º, que fala que a identificação criminal do civilmente identificado somente será possível nos casos previstos nesta lei, o ideal, meus colegas, então, é você concluir que não só a 10.054 foi revogada, como essas duas hipóteses anteriores também foram revogadas. Então, o ideal é concluir que o artigo 5º e que o artigo 109 foram tacitamente revogados. O artigo 5º já tinha sido, né? Então, esses dispositivos foram tacitamente revogados pela Lei 12.037/09. Então, a Lei 12.037 do ano de 2009, a partir do momento que ela passou a dizer que identificação só nos casos previstos nela, então o ideal é você concluir que tanto o artigo 109, como também o artigo 5º e também a Lei 10.054 foram revogados. É a melhor solução, até mesmo para você buscar um sistema mais coerente. Fica bem complicado você sair trabalhando com identificação criminal em várias leis. O ideal, portanto, se há uma lei que foi criada para dispor sobre a identificação criminal, o ideal é concluir de maneira muito lógica que essa é a lei que trata da matéria no ordenamento jurídico, chega desses dispositivos espalhados por outras leis. Mas, Renato, quando é que será possível a identificação criminal? Gente, a Lei 12.037, ela vai dispor sobre os casos em que é possível a identificação criminal lá em seu artigo 3º.
Então vamos lá, então vamos pegar o artigo 3º. E aí agora então você vai saber quando é que uma pessoa pode ser identificada criminalmente. O artigo 3º diz: embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando, inciso 1, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Inciso 2, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Inciso 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Inciso 4, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, marca pra gente, Paulo, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do MP ou da defesa. Tomem cuidado, porque a hipótese do inciso 4 é a única que demanda a autorização judicial. É só olhar pela própria redação, fica muito claro. As hipóteses dos incisos 1, 2 e 3, não há necessidade de autorização judicial. No entanto, quando você chega no inciso 4, já há essa necessidade. Inciso 5, quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. E inciso 6, quando o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então aí, meus colegas, estão listadas as hipóteses que hoje autorizam a identificação criminal. Atente você que a única que demanda autorização judicial é a hipótese do inciso 4. Todas as demais não demandam prévia autorização judicial. Então tá aí para vocês a hipótese trazida pela Lei 12.037 de 2009. Simples? Beleza? Ponto de número 7, meus colegas, trabalhado com vocês. Vamos em frente. Já trabalhamos com a identificação criminal, foi o nosso ponto de número 7. Qual será então o nosso próximo assunto? No seu material, nosso próximo item é o item de número 8. Item de número 8 no seu caderno trata do quê? Trata da delação premiada. Então, o item de número 8 trata da delação premiada. Nesse ponto, eu quero apenas chamar a sua atenção para a lei das organizações criminosas, para que você, junto comigo, dê uma olhada e faça uma leitura do teor de seu artigo 6º. Então aqui, meus colegas, vamos dar uma olhada juntos lá na lei das organizações criminosas, no dispositivo constante do artigo 6º. Então vamos lá, Paulinho pega para a gente. Vamos então ler o artigo 6º da Lei 9.034/95. Vejamos aí o que nos diz esse artigo 6º. Então o artigo 6º vai ser colocado aí na tela para vocês, vejam. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena, marca para a gente, Paulinho, a pena será reduzida de 1 a 2 terços quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações e sua autoria. Então veja você, na lei de delação, na lei de organizações criminosas, existe delação premiada. Se o nosso cagueta X9 e tal, se ele colaborar, e se essa colaboração levar ao esclarecimento das infrações e sua autoria nos crimes praticados em organizações, a sua pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, meus colegas, vejam vocês o quanto que a delação é importante. Você tem vários casos, né? Aquele caso recente de Brasília, não sei se chegaram a ver, aquele caso lá próximo de Brasília, numa cidade satélite, onde atearam fogo a 2 moradores
de rua. Um morreu e o outro sobreviveu, mas muito, né? Um estado debilitado. Chegaram as informações através de delação premiada. Você tem um caso também, outro recente, essa semana, parece que mostraram, não sei se foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ou do Ceará, me perdoem aqui os colegas, não lembro ao certo qual dos dois, mas mostraram lá uma fraude que vinha sendo praticada envolvendo precatórios judiciais. E quem abriu o bico foi uma servidora do tribunal, que resolveu abrir o bico sob a promessa de delação premiada para ela. Então hoje, a delação premiada, ela caminha lado a lado com a investigação. Quando você consegue quebrar aquela chamada affectio societatis, quando você consegue quebrar a organização e trazer um dos membros para dentro da investigação, meu amigo, a quantidade de informações que você obtém é muito vasta, é muito interessante. Por isso que a delação tem sido estimulada pelas autoridades. Nesse ponto, vamos aqui voltar para a lousa, e voltar para a lousa por quê? Delação premiada, Lei 9.034/95. No seu material, você vai colocar assim, ó, vide aula sobre lavagem. Meus colegas, nós tivemos juntos 3 aulas de lavagem de capitais. E vocês devem se lembrar que numa delas eu falei sobre delação premiada por mais de 2 horas. Né? Delação premiada é um tema que eu estudei e gosto muito, estudei muito para fazer o manual. E aí eu aproveitei para trazer essas informações, quer dizer, lógico, resumindo, trazer nas aulas de lavagem. Para eu não ter que repetir conteúdo, você vai abrir depois as aulas de lavagem e vai dar uma estudada depois na delação premiada. Tranquilo? Ótimo. Então vamos avançando. Do próximo ponto no seu material, nosso ponto de número 9. Nosso ponto de número 9 versa sobre o quê? Sobre liberdade provisória. Porque aqui eu estou fazendo com vocês uma análise, artigo por artigo, da lei das organizações. Sobre liberdade provisória, você vai fazer aí o seguinte exercício. Você vai colocar a lei 9.034/95. Então, lei 9.034/95 e juntos vamos aqui fazer uma leitura do artigo 7º. Então, vamos dar uma lida no artigo 7º da lei 9.034/95. O artigo 7º está aí na tela e ele diz assim para vocês, vejam: não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa. Como você percebe, marca para a gente, não será concedida liberdade provisória com ou sem fiança. Como você percebe, esse artigo 7º da Lei 9.034, o que ele vai fazer? Esse dispositivo, ele na verdade estabelece uma hipótese de liberdade provisória proibida. Então ele vai trazer uma hipótese de liberdade provisória proibida. E aliás, o dispositivo fala em liberdade provisória proibida com ou sem fiança. Então, aos agentes que tenham tido intensa participação na organização criminosa, nesse caso, diz a lei que não será concedida liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui, meus colegas, liberdade provisória é a mesma coisa da delação premiada. Vocês vão puxar aqui uma seta e colocar vide aula sobre lavagem. Então, vide aulas sobre lavagem. Quando estudamos a lei de lavagem de capitais, que também tem dispositivo semelhante a este, vedando a liberdade provisória, nós fizemos um estudo sobre a matéria. E lá, falando rapidinho, lá nós vimos que
Antigamente, entendia-se que era possível que a lei vedasse a liberdade provisória. Então, se a pessoa fosse presa em flagrante e recolhida à prisão, e ela pedisse liberdade, com uma única frase o juiz negava. O juiz dizia, indefiro, vírgula, com base no artigo 7º da Lei 9.034, que veda liberdade provisória. E aí a pessoa permanecia presa, só. Vigorou durante anos, décadas. Hoje, a gente falou, esse entendimento está um pouco ultrapassado. Você precisa entender que a pessoa não pode ser mantida na prisão simplesmente porque a lei manda prendê-la. Nós estamos falando de prisões durante o processo. Nós estamos falando de prisões durante as investigações. E, meus colegas, prisão cautelar, ela não pode ser jamais obrigatória. Ela não pode ser jamais imposta por força de lei. Toda e qualquer prisão cautelar, ela depende de autorização judicial devidamente fundamentada. Entenda bem, eu não estou dizendo que os membros do PCC vão ficar em liberdade. Eu não estou dizendo que os membros lá do Comando Vermelho ficarão em liberdade. Agora, para que eles fiquem presos, não basta o juiz dizer nego, porque a lei não dá liberdade provisória. Não. O juiz, se quiser mantê-los na prisão, ele deve dizer fundamentadamente por quê. Então, na verdade, amanhã, Anderson, como juiz, você jamais vai dar uma decisão. Indefiro a liberdade provisória pleiteada por Fernandinho Beiramar, porque o artigo 7º diz que não cabe liberdade provisória. Está errado. Você tem que lembrar que essa aí é uma prisão cautelar. A própria lei das prisões passou a dizer que agora a manutenção da pessoa deve haver a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E essa conversão, diz o artigo 310, ela deve se dar de maneira o quê? Fundamentada. Você não é obrigado a colocar o Beiramar em liberdade, mas se você quiser mantê-lo preso, que você diga isso de maneira fundamentada, com base em dados concretos. Então, por exemplo, tenho comigo que não é cabível a concessão de liberdade provisória ao acusado. Trata-se de pessoa extremamente perigosa, envolvida com organizações criminosas. As investigações demonstram que ele é um dos líderes do Comando Vermelho, que vem praticando ações delituosas como roubo a banco, tráfico de drogas, extorsões mediante sequestro na comunidade tal. Daí porque entendo que estão presentes os seguintes pressupostos para a preventiva: garantia da ordem pública, tá? A conveniência da instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal. Fundamentadamente, você vai colocar isso numa decisão, tá? Quem tiver interesse nisso, gente, é porque não está comigo, vai sair agora no final de abril a 2ª edição lá do meu livro de prisão. Ficou bem legal. Quem tiver, o livro lá de prisão é só para quem for fazer 2ª fase, tá? Que caia penal, que caia peças. Porque lá, os alunos sempre pediam, lá naquele livro, não é no manual, porque o manual já vai sair a 2ª edição, mas é no livro de prisão. No livro de prisão tem peças práticas. E aí ficou bem legal, porque agora para a 2ª edição, deu para eu colocar mais e mais peças. Então, por exemplo, até peguei a ajuda do Gajardoni, colega nosso aqui, que é juiz estadual, me ajudou com algumas decisões, tem alguns colegas delegados, tem as peças promotor e defensor, juntamos tudo. E aí tem umas peças bem legais, exatamente nesse sentido. Quer dizer, não basta dizer, indefiro a liberdade provisória. Não. Se você quiser indeferir, você vai ter que converter a prisão em flagrante em preventiva, fazendo de maneira fundamentada. Tá claro isso? Beleza? Ótimo. Liberdade provisória, trabalhado com vocês. Vamos em frente. Próximo ponto, e aqui tem muita coisa. Ponto de número 10. No seu material, ponto de número 10.
prazo para o encerramento do processo. Então, ponto de número 10, prazo para o encerramento do processo. Então, ponto de número 10, prazo para o encerramento do processo. Aqui, meus colegas, um tema que é pouco trabalhado pelos manuais de processo penal. Geralmente os manuais não se dão aí ao trabalho de colocar esse prazo para o encerramento do processo. Mas é um assunto muito interessante. E por quê? Parece bobagem isso aqui, mas não é. Imagina uma pessoa que foi presa. Isso aqui eu costumo brincar com os colegas, isso aqui é uma pergunta que você amanhã como advogado, Paulo, se você tiver um cliente preso, ele vai te fazer essa pergunta todo santo dia que ele puder. Parece bobagem, mas não é. Sabe por quê? O casal Nardoni vai fazer essa pergunta? O casal Nardoni não, porque eles, pelo menos em primeira instância, eles já foram condenados. Então, quando uma pessoa é condenada, né, condenou, transitou em julgado, não cabe mais recurso, por exemplo, Pimenta Neves, sei lá quantos anos que ele pegou, 15, 16 anos, tal, sei lá. Quando a pessoa é condenada, é lógico que a pessoa vai cumprir pena, mas ela não vai ficar te perguntando muito isso aqui, porque ela já sabe mais ou menos qual é o quantum de pena que ela tem para cumprir. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você já explica para ela, fala assim, ó, com 1/6, né? Se não for crime hediondo, você progride. Se for crime hediondo, 2/5, 3/5, você tem progressão também. Beleza, não vai te encher a paciência. Agora, quando se trata de uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, aí surge o problema. Porque a prisão preventiva no Brasil, ela não tem prazo. E aí a pessoa ela é presa e ela não sabe por quanto tempo ela vai ficar presa. Ela vai ficar te perguntando, por quanto tempo que eu fico preso? E aí a dificuldade que você vai ter, e é isso que nós vamos estudar aqui agora. Esse assunto é interessantíssimo, tá? Vale a pena prestar atenção, principalmente se você quer fazer uma prova para a Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública, esse é um assunto interessantíssimo. Olha só, primeiro ponto importante quanto a isso, eu vou pedir a atenção de vocês para o teor da Lei 9.034/95, em seu artigo 8º. Porque o aluno fala assim, mas por que você está falando desse assunto? Ora, eu estou falando desse assunto dentro de organizações criminosas, porque a lei de organizações criminosas, ela tem um artigo que fala sobre isso, que é o seu artigo 8º. Então vamos lá, Paulinho vai pegar para vocês o artigo 8º e vamos ver aí o que nos diz esse dispositivo. O artigo 8º está aí na tela e ele diz assim, vejam, o prazo para o encerramento da instrução criminal nos processos por crime de que trata esta lei, marca para a gente, Paulinho, será de 81 dias quando o réu estiver preso. E de 120 dias quando solto. Pode marcar só o preso, porque o solto aí não vai fazer muita diferença não. Então, meus colegas, vejam, de acordo com o artigo 8º da Lei 9.034, se o acusado estivesse preso, o prazo para o encerramento da instrução criminal seria de 81 dias. Então é o que está aí colocado, é exatamente esse o teor do artigo 8º da Lei 9.034. Se o cidadão está preso, o prazo seria de 81 dias. Primeira pergunta interessante, e isso aqui, gente, presta atenção porque é difícil de encontrar na doutrina. Vamos lá, primeiro ponto importante, esses 81 dias, coloca de novo na tela, surgiram da onde? Esses 81 dias, surgiram de onde? Será que o legislador lá, porque esse artigo, olha só, tá vendo? Ó, redação dada pela Lei 9.303 de 1996. Esse artigo ele foi alterado em 1996. Esses 81 dias surgiram de onde? Será que o legislador ele falou assim, 10? Aí um falou assim, 20? Aí falou, não, bota 42. Aí falou, não, bota 78. Aí um falou assim, 81 é um número legal.
De onde surgiu esse número? Então, meus colegas, esse número, cuidado, que às vezes você lê os 81, você fala assim, alguém pensou nesse número. Não, não é bem assim não. Voltando comigo, esses 81 dias, isso aqui eu vou colocar bem detalhado esse ponto para vocês, esses 81 dias, então o artigo 8º, 81 dias, acusado preso. Então ele traz aqui um prazo de 81 dias para o acusado preso. Cuidado com isso, esses 81 dias, de onde surgiram? Tem explicação para isso, sabe qual? Esses 81 dias resultam, então esses 81 dias resultam da somatória dos prazos processuais. Então, resultam aí da somatória dos prazos processuais. Então, resultam da somatória dos prazos processuais previstos para o antigo procedimento. Então, dos prazos processuais previstos para o antigo procedimento comum. Então, previstos para o antigo procedimento comum ordinário. Então, procedimento comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. Do antigo procedimento comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. Então, cuidado com isso, gente. Esse prazo não surgiu do acaso, não. Na verdade, esse prazo, ele resulta da somatória dos prazos processuais previstos para o antigo procedimento comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. Se você pegasse o antigo procedimento comum, e eu fiz esse exercício aí já, você vai chegar a esses 81 dias. Por exemplo, 10 dias para o inquérito. Antigamente era assim. Tá até aqui, só para você ter uma ideia, não anote isso, mas a ideia qual que era? A ideia era a seguinte, você tinha 10 dias para o inquérito. Aí depois eram 5 dias para denúncia, 3 dias para defesa prévia, 20 dias para a oitiva de testemunhas, 2 dias para as diligências, 10 dias para deferir as diligências, 6 dias para alegações, 5 dias para diligências e 20 dias para a sentença. Se você somasse todos esses prazos, você chegaria aos 81 dias. Beleza? Agora, cuidado, sabe por quê? Veja só, eu disse aqui que esses 81 dias que estavam lá previstos expressamente na 9.034, eles resultam da somatória dos prazos processuais previstos para o antigo procedimento comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. Olha como é que o processo penal hoje, ele caminha com a legislação especial e as coisas vão se complicando. Por que antigo? Ora, porque todos vocês já ouviram falar que esse procedimento comum ordinário, ele foi alterado. Então, esse procedimento ordinário, ele foi alterado pelo advento da lei 11.719/08. Então, meus colegas, a doutrina não fala sobre isso, você compra aí esses livros, essas sinopses fáceis e tal, o cara lá fala assim, na lei das organizações criminosas, o prazo é de 81 dias. Está errado, porque esse prazo de 81 dias, ele foi pensado à luz do antigo procedimento comum ordinário. Só que esse procedimento ordinário, ele foi alterado pela lei 11.719. O que isso então acarreta? Ora, uma consequência muito óbvia. Se antes então o prazo era de 81 dias, agora somos obrigados a analisar o novo procedimento comum e daí extrair qual seria então o novo prazo para a conclusão da instrução quando o acusado estivesse preso. E é essa a nossa proposta para agora. Então, no seu caderno, vamos lá
no seu material, você vai anotar o seguinte, então olha só. Vamos aqui colocar como item 10.1. Então, para ficar bem aí detalhado, bem didático no seu material, vamos colocar item 10.1 e você vai colocar assim, ó, novo prazo. Então, item 10.1, novo prazo para o encerramento do processo. Então, novo prazo para o encerramento do processo. Então, novo prazo para o encerramento do processo, com o advento da Lei 11.719. Então, novo prazo para o encerramento do processo, com o advento da Lei 11.719/08. Então, vejamos como é que ficou esse novo prazo quando entrou em vigor a Lei 11.719. Então, vamos lá. Aqui, você vai ter que ir pensando passo a passo, como é que esse prazo ficou com a nova lei. Isso demanda de você, e é até um exercício interessante, porque demanda de você até um certo conhecimento do próprio procedimento, para você saber qual é o passo a passo do procedimento. Então esse ponto é até interessante, porque aí você vai se familiarizando com um novo procedimento comum. Beleza? Então vamos lá, olha só. O passo a passo. Primeiro, a gente tem que pensar no prazo do inquérito policial. Lembrando que a nossa preocupação aqui é com o acusado preso, tá? Então, todos os prazos processuais aqui colocados têm que ser em relação ao acusado preso. Qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial se o investigado estiver preso? Se o investigado estiver preso, nós sabemos que o inquérito policial, ele deve ser concluído em 10 dias. Então, se o investigado estiver preso, o inquérito policial deve ser concluído em 10 dias. Maravilha. Agora, cuidado, porque nem sempre todo processo é igual ao outro. Às vezes, roubo, inquérito policial 10 dias. Homicídio, inquérito policial 10 dias. Agora, a depender do caso concreto, você pode ter algumas peculiaridades. Por exemplo, se esse inquérito policial estiver tramitando no âmbito da Justiça Federal, até para melhorar aqui, você pode ter esse inquérito policial tramitando no âmbito da Polícia Federal. Então, seria o nosso inquérito policial federal. Meus colegas, se se trata de um inquérito policial federal, qual é o prazo para a sua conclusão? Pensem sempre no prazo máximo. A lei que organiza a Justiça Federal, a Lei 5.010 de 1966, ela prevê que esse prazo pode chegar no máximo até 30 dias. Então esse prazo aqui, ele pode chegar a ser um prazo de 30 dias. Então cuidado com isso, o prazo aqui pode ser então um prazo de 30 dias. Isso aqui, gente, é importante que vocês entendam, porque geralmente quando se estuda essa matéria, geralmente a doutrina gosta de apontar um prazo único. Fala assim, ó, o prazo é esse, o prazo são 81 dias. Cuidado, o ideal é você dizer que esse prazo depende das circunstâncias do caso concreto. Ora, aqui você já está vendo de plano como é que vai ser diferente. Se for um inquérito policial de um roubo comum, são 10 dias. Agora, se esse roubo for praticado contra uma agência da Caixa Econômica Federal, quem vai investigar é a Polícia Federal. E aí, nesse caso, o prazo do inquérito, ele já é mais elástico, 30 dias. São 20 dias a mais que vão repercutir lá no final. Outra exceção interessante, cuidado para não se esquecer da prisão temporária em crimes hediondos e equiparados.
Cuidado para não se esquecer da prisão temporária em crimes hediondos e equiparados. Mas, Renato, por que você está falando prisão temporária em crimes hediondos e equiparados? Por que você não fala apenas em prisão temporária? Gente, a prisão temporária, qual é o prazo que ela tem? Em regra, qual é o prazo que a prisão temporária tem? São 5 mais 5, concorda? Se são 5 mais 5, vai cair nos 10 dias aqui, ó, dá na mesma, por isso que eu nem me preocupo. Na verdade, você tem que pensar na prisão temporária em crimes hediondos e equiparados, porque aí ela tem um prazo diferenciado. Quando se trata de prisão temporária em crimes hediondos e equiparados, aí essa prisão pode durar um pouco mais. Qual é o prazo? São 30 mais 30, pensando sempre no máximo, é um prazo então que pode chegar a 60 dias. Então esse é um prazo que pode chegar a 60 dias. Você vê que já mudou tudo. Porque a prisão temporária, ela é uma prisão que foi pensada e criada para auxiliar as investigações. Então é um negócio quase que óbvio. Se a lei da prisão temporária admite a prisão temporária em crimes hediondos por até 60 dias, a lei está nos dizendo que o inquérito policial, nesse caso, pode durar 60 dias. É um negócio quase que óbvio. Concordam? Maravilha, então. Cuidado com um detalhe importante. Há doutrinadores que entendem que o prazo da prisão temporária não deve ser levado em consideração. Essa matéria pode pesquisar, geralmente a doutrina processual penal não fala muito sobre isso não. Quem fala e falam sobre a temporária, por exemplo, o professor Denilson Feitosa e o professor Pacelli, os dois dizem que o prazo da prisão temporária não deve ser levado em consideração. Então, na opinião deles, você deve contar o prazo para encerrar o processo, mas você não deve contar o prazo da prisão temporária. Humildemente, meus colegas, eu vou ousar discordar disso aí. Por quê? Como é que você pode desconsiderar 60 dias de prisão de uma pessoa? Como é que eu posso dizer que os 60 dias não são levados em consideração? Quando a Constituição fala na garantia da razoável duração do processo, ela não está falando só o processo judicial propriamente dito, não. É lógico que abrange tanto a fase investigatória como também a fase judicial. Na minha opinião, eu acho que eles dizem que a temporária não é considerada porque senão ela já comeria 60 dias. Só que, na verdade, gente, você não pode trabalhar com um prazo único e inflexível, é aquilo que eu comentava. A depender do caso concreto, o prazo é um. A depender do outro caso, o prazo é outro. Por exemplo, se o cara ficou preso com ordem judicial por 60 dias de prisão temporária, esse prazo ele é levado em conta, 60 dias. Só que o prazo final, obviamente, vai ser maior, porque você já tem 60 dias para o inquérito. Aí depois você vai somar o prazo para denúncia, o prazo para receber a denúncia, o prazo para audiência, o prazo para sentença e assim por diante. Então, na minha opinião, eu acho que esse prazo é um prazo para cada caso concreto. Se a pessoa é um inquérito policial de roubo, 10 dias. Se é um roubo contra a Caixa Econômica Federal, 30 dias. Se é uma prisão temporária num homicídio qualificado, até 60 dias. E aí é só ir somando, a depender do caso concreto. Tranquilo? Beleza, continua comigo. Então o primeiro prazo, vou até colocar a letra aqui para facilitar. O primeiro prazo, então, é o prazo do inquérito, que está aí colocado para vocês, que é um prazo de 10 dias. Pois bem, Renato, qual é o próximo prazo? O próximo prazo importante vai ser o prazo, acabou o inquérito, vai ser o prazo para quê? Vai ser o prazo para o oferecimento da peça acusatória. Então, meus colegas, nossa letra B de bola, o segundo prazo
é o prazo para o oferecimento da peça acusatória. Então, o segundo prazo é o prazo para o oferecimento da peça acusatória. Eu não posso desconsiderar o prazo que o promotor tem para oferecer a peça acusatória. E qual é o prazo que o promotor tem? De acordo com a lei, o promotor tem um prazo de 5 dias para poder oferecer a peça acusatória. Então, se o investigado está preso, que é o que nos interessa, se o investigado está preso, o promotor tem 5 dias para poder oferecer a peça acusatória. Adiante. Oferecida a peça acusatória, qual é o próximo passo? Os autos agora vão para o juiz. E o juiz, então, irá proferir a decisão de recebimento da peça acusatória. Então, o juiz agora irá receber a peça acusatória. É interessante, quando se pesquisa o tema na doutrina, há quem não coloque esse prazo no cômputo. Mas, gente, como é que eu deixo de levar em consideração um prazo para o juiz analisar a peça acusatória? Ou você acha que isso é automático, que o juiz mete um carimbo e recebe a denúncia? Não deveria ser. Então, eu também preciso levar em consideração um prazo para que o juiz possa receber a peça acusatória. Como se trata de uma decisão interlocutória, o ideal é você dizer, então, que esse prazo é um prazo de 5 dias. Pois bem, aí o juiz, ele recebe a peça acusatória e manda fazer o quê? E aí? Quando o juiz recebe a peça acusatória, ele vai fazer o quê? Ele está dando início ao processo. Então, recebida a peça acusatória, significa dizer que vai haver a citação do acusado. Então, significa dizer que vai haver a citação do acusado para apresentação. Então, vai haver a citação do acusado para apresentação da resposta à acusação. Lembre-se que hoje, no procedimento comum ordinário, o acusado é citado. Antigamente ele era citado para o interrogatório, agora não mais. Agora ele é citado para apresentar a resposta à acusação. E qual é o prazo fixado em lei para a apresentação dessa peça? Diz a lei que a resposta à acusação deve ser apresentada em 10 dias. Então o acusado, através do seu advogado, terá o prazo de 10 dias para poder apresentar a resposta à acusação. Ótimo. Depois, cuidado, porque aqui pode haver um probleminha. Sabe qual que é? Pode ser que o acusado, ele não apresente a peça. Pode ser que não seja apresentada a resposta à acusação. E essa peça é de fundamental importância. Tanto é verdade que a própria lei alterou o CPP e passou a prever que se essa peça ela não for apresentada, o juiz é obrigado a nomear um dativo para apresentá-la. Então, meus colegas, cuidado com essa hipótese, porque se a peça não for apresentada, então aqui ó, no seu material, no caso de não apresentação, então no caso de não apresentação, então no caso de não apresentação da resposta, então no caso de não apresentação da resposta, deve ser nomeado, então no caso de não apresentação da resposta, deve ser nomeado defensor dativo. Então, no caso de não apresentação da resposta, deve ser nomeado defensor dativo. Então, pode ser necessária a nomeação de um defensor dativo. Aqui, nesse caso, se houver a nomeação de um defensor dativo, o prazo ele vai ser acrescentado em mais 10 dias.
Porque além dos 10 iniciais, o defensor dativo terá mais 10 dias para poder apresentar a peça. Está vendo como é que o prazo ele vai variando? Por isso que não dá para concordar com quem diz que o prazo é um só. Não, tudo vai depender do caso concreto e das circunstâncias do caso concreto. Então você vai somar mais 10 dias. Ótimo. Meus colegas, cuidado com isso. Aqui uma outra observação importante. Veja. A defesa, o acusado, ele é citado para apresentar a peça, 10 dias. No caso de não apresentação, nomeação do dativo, mais 10 dias. Coloque aqui um outro asterisco, por quê? Porque há quem entenda que, vamos botar aqui mais um asterisco, há quem entenda que vista, deve haver aqui uma vista ao MP para se manifestar. Então, vista ao MP para se manifestar sobre a resposta à acusação. Há doutrinadores que vêm dizendo que o MP deve aí ser intimado para se manifestar sobre a resposta à acusação, sobretudo quando houver a juntada de documentos novos. Às vezes a defesa, nesse momento, ela junta documentos, ela apresenta provas das quais o MP não tinha ciência. Então há quem entenda que o MP deveria ser ouvido. Se você entende que isso está correto, aí você é obrigado a acrescentar mais 5 dias, que é o prazo que o MP teria para se manifestar quanto a esses documentos. Sou obrigado a dizer, o STJ não concorda com isso, tá? Pesquisando lá para o volume 2, encontrei já, porque o tema é novo, né? Essa lei é de 2008, quer dizer, o assunto está começando a chegar nos tribunais superiores. O STJ não concorda com essa vista ao MP. Entende que como não há previsão legal, não há por que ouvir o MP. Na minha humilde opinião, é uma posição absurda, tá? Por quê? Porque depois de apresentada a resposta à acusação, que é a letra E, hoje o juiz vai poder o quê? Absolver sumariamente o acusado. Isso é um absurdo a posição dessa, sabe por quê? Porque pode ser que o juiz absolva sumariamente o acusado com base numa prova que o MP não teve ciência. Isso é um absurdo. Quer dizer, a gente hoje, infelizmente, assim, na minha opinião, a gente vive hoje, porque durante muito tempo, né, a Inquisição era a acusação, pá, só na porrada lá. Aí, lógico, direitos e garantias individuais, vamos pensar do lado da defesa. Só que hoje parece que criou um desequilíbrio também, né? Porque hoje, se você parar para pensar, a persecução penal está deixada de lado. Um processo criminal demora 15 anos, se tiver um bom advogado, né? Então é um pouco complicado isso. Como é que eu posso, em sã consciência, absolver sumariamente alguém, que é uma sentença de mérito, é uma sentença que faz coisa julgada formal e material, sem que a acusação tenha ciência da prova? Isso aí, na minha opinião, viola o contraditório a perder de vista. É um negócio gritante. Mas é a posição do STJ, vai fazer o quê? Tá certo? Como doutrinador, logicamente, você se manifesta, vai questionar isso aí. Mas, daí a concordar com a posição, fica um negócio bem complicado. Meus amigos, vista o MP para se manifestar sobre a resposta, mais 5 dias. Qual é o próximo passo? O próximo passo, letra E. Então, o próximo passo, letra E. A próxima, colocar absolvição sumária, coloca assim, que até fica mais correto. Coloca assim, análise de possível absolvição sumária. Porque se eu coloco ali absolvição sumária, aí fica parecendo que o acusado foi absolvido. E aí nós não teríamos como continuar analisando o prazo para o encerramento do processo. Então, análise de possível absolvição sumária. Como o juiz ele vai negar a absolvição sumária, então aqui você vai ter uma decisão interlocutória.
E de acordo com a lei, as decisões interlocutórias, artigo 800, inciso 2º do CPP, as decisões interlocutórias devem ser prolatadas no prazo de 5 dias. Então o juiz, ele teria 5 dias para poder rejeitar uma possível absolvição sumária. Ótimo. Renato, depois, se por acaso o juiz rejeita o pedido de absolvição sumária, o que ele vai fazer? Ele agora vai marcar a audiência. Então, meus colegas, o juiz vai designar. Então, aqui, se ele rejeita a absolvição sumária, ele vai designar, então, designação de audiência una. Então, designação de audiência una de instrução e julgamento. Então, designação de audiência una de instrução e julgamento. Se o juiz não absolve sumariamente o acusado, ele vai designar, então, uma audiência una de instrução e julgamento. E essa audiência una de instrução e julgamento, no procedimento comum ordinário, deverá ser realizada em quantos dias? A lei prevê que essa audiência una de instrução e julgamento, ela deverá ser realizada no prazo de 60 dias. Então, no procedimento comum ordinário, essa audiência una, ela deve ser realizada no prazo de 60 dias. Gente, tomem cuidado, sabe por quê? Lendo, tem doutrinador dizendo que o prazo para o encerramento do processo hoje é 60 dias. Porque o cara lê o prazo para audiência e aí ele coloca 60 dias. Está errado. Porque 60 dias é na hora que o juiz rejeita a absolvição sumária. Ele marca a audiência e a lei diz que o prazo é de 60 dias. Só que não é esse o único prazo. Olha, e o inquérito? E tudo que eu falei antes, oferecer denúncia, receber denúncia, resposta, cadê? Esqueceu? Então não são apenas 60 dias. Continua comigo. Designação de audiência una de instrução e julgamento, 60 dias. Agora olha só, cuidado, porque na verdade isso aqui pode sofrer algumas variações. Quais variações? Primeiro, pode ser que o juiz conceda prazo. Pode ser que o juiz conceda prazo para memoriais. A lei prevê que hoje as alegações devam ser apresentadas na própria audiência. Então as alegações, elas têm que ser apresentadas na própria audiência e a lei prevê que o prazo seria de 5 mais... alegações na própria audiência, oralmente. Então se apresenta oralmente. Só que a lei prevê que, a depender da complexidade do caso e pluralidade de acusados, o juiz pode substituir as alegações orais por memoriais. E nesse caso, a lei prevê que cada parte vai ter o prazo de 5 dias. Então, cada parte teria o prazo de mais 5 dias para poder apresentar seus memoriais. Excelente. Renato, e como é que fechamos isso? Se por acaso for concedido o prazo para a apresentação de memoriais, cuidado, porque nesse caso o juiz também não é obrigado a proferir a sentença em audiência. O juiz agora vai ter um prazo para poder apresentar a sua sentença. E qual é o prazo que o juiz tem para poder apresentar a sentença? O juiz vai ter um prazo de mais 10 dias para poder apresentar sua sentença. Então o juiz, ele vai ter um prazo de mais 10 dias para poder apresentar sua sentença. Agora, cuidado, isso é pouco citado, mas esse prazo de 10 dias, ele pode ser duplicado. Então, esse prazo de 10 dias aqui, ao invés de 10 dias, por conta do Código de Processo Penal, em seu artigo 800, parágrafo 3º,
esse prazo de 10 dias pode ser duplicado. E aí o juiz, ele pode, justificando, ter mais 20 dias para prolatar sua sentença. Então o juiz pode ter mais 20 dias para prolatar sua sentença. Tranquilo isso, meus colegas? Então, olha só, você vê que esse trabalho que nós fizemos não é um trabalho simples, mas é um trabalho interessante para demonstrar para vocês que o prazo mudou. O prazo antigo era de 81 dias, só que agora mudou. Porque se mudou o procedimento, mudaram os prazos processuais. E aí você é obrigado a somar cada um deles. Aqui, vamos fazer a somatória e vamos ver então qual seria um prazo mínimo e qual seria o maior prazo possível. Quer ver? Olha só, vamos fazer esse raciocínio aqui, ó. Vou colocar em vermelho o que seria o prazo mínimo. O prazo mínimo começa com o inquérito, 10 dias. Aí os 10 dias, eu vou pegar a denúncia. Aí eu vou pegar os 10 dias e vou somar com o oferecimento da denúncia. 15 dias. Depois eu vou botar mais 5 para o juiz poder recebê-la. 20 dias. Depois, eu vou mandar citar o acusado para apresentar a resposta à acusação. 30 dias. Depois de apresentada a resposta à acusação, eu vou dar mais 5 dias para o juiz poder analisar a rejeição da absolvição sumária. 35 dias. E depois o juiz vai marcar a audiência e a audiência deverá ser realizada em até 60 dias, ou seja, 95 dias. Por essa contagem nossa, e por isso que eu gosto de mostrar para vocês de onde os dias foram extraídos, para você não achar que, né, não, falou que é 90, falou que é 80, tá aí como é feita a contagem. Então, meus colegas, teríamos então, né, naquele tópico colocado para vocês, qual seria então o novo prazo para o encerramento do processo com o advento da 11.719. O novo prazo então seria do quê? Seria um prazo mínimo. Então seria um prazo mínimo de quantos dias? 95 dias. Então, teríamos aqui um prazo mínimo de 95 dias. Tudo bem, mas você disse, Renato, que esse prazo pode variar. É verdade. O prazo pode variar a depender das circunstâncias do caso concreto. Vamos pensar que o cara foi o mais azarado do mundo, que o caso dele foi o pior possível. A pior da perspectiva possível seria qual? Primeiro, ele ficou preso temporariamente em crimes hediondos. Então, ao invés de ser de 10, ao invés de ser de 30, o prazo inicial dele é um prazo de quantos dias? 60. Aí, eu vou contar mais 5 para oferecer denúncia, 65. Mais 5 para receber a denúncia, 70. Mais 10 para mandar citá-lo, 80. Só que ele não apresentou a resposta. Então eu vou ter que colocar mais quanto? Mais 10, ou seja, 90 dias. Vamos imaginar que ele juntou documentação nova, que o MP não tinha vista. E você concorda comigo que o MP tem que ter vista dessa documentação. 95 dias. É isso? 95 dias. Aí passa para o outro lado. Análise da absolvição sumária, mais 5, 100 dias. Designação da audiência, 160. Vamos imaginar que não terminou na audiência. Mais 5, 100 e... Eu perdi. Puta. E aí, perdi. Vamos voltar tudo. Pera aí, eu volto aqui, aí culpa minha. Olha só, deixa eu somar aqui sozinho, ó. Então, olha só, 60, 65, 70, 80, 90, 95. Aí 95. 95 mais 5, 100 dias. 100 mais 60 da audiência,
160 dias. Mais 10 para os memoriais, 170 dias. Mais 20 para apresentar a sentença. Então atingimos o patamar de quantos dias? 190 dias. Então, meus colegas, o prazo mínimo aí para o encerramento do processo, 95 dias. Só que, a depender das peculiaridades do caso concreto, esse prazo, como você viu aí demonstrado, ele pode atingir o limite máximo de até 190 dias. Por isso que eu comentava com vocês que não há um prazo único, não há um prazo inflexível. Tudo vai depender das peculiaridades do caso concreto. A depender, então, do caso concreto, esse prazo vai variar no tempo e no espaço. Tranquilo isso? Maravilha. Terminamos a matéria? Não. Aqui no seu material, esse assunto eu dizia, tem muita coisa a ser trabalhada. Já vimos, então, o prazo. Falei sobre o novo prazo. Agora, o aluno pergunta, Renato, esse prazo aí colocado na tela, 95, 190, ele é um prazo garantido de você ser posto na rua? Porque imagina que você está lá como advogado e o seu cliente foi preso. Aí ele foi preso, prisão preventiva, ele procura você, contratou você como advogado, fala assim, doutor, foi preso. Quantos dias que eu vou ficar preso? Aí você cai na bobagem, porque seria uma bobagem, você cai na bobagem de falar para ele o prazo. Você fala assim, olha, eu tive até uma aula ontem sobre esse assunto, se você quiser eu até demonstro para você esse prazo. E aí você mostra para o cara. Você fala assim, olha, no seu caso, como foi um inquérito policial, não houve prisão temporária, eu acho que vão ser apenas 95 dias. Você falou para o cara, meu Deus. Aí, meu filho, prepare-se. Por quê? Porque o cara vai para a prisão e aí ele vai começar a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, cruza. 1, 2, 3, 4, 5, cruza. Até dar os 95. Quando der os 95 dias, quer dizer, um pouco antes, ele já vai começar a te infernizar. Doutor, cadê meu alvará de soltura? Cadê que eu ainda continuo preso, apesar do decurso do prazo de 95 dias? A pergunta é, e isso caiu numa prova para procurador da República, na penúltima prova, esse prazo, ele é um prazo fatal? Ele é um prazo de natureza absoluta? Ele é um prazo que, atingido, com certeza levará o acusado à liberdade? Negativo. Então, no seu material, item 10.2, então, item 10.2, você vai colocar assim, ó, natureza do prazo. Então, natureza do prazo para o encerramento do processo. Então, natureza do prazo para o encerramento do processo. Qual é a natureza desse prazo? Então, natureza do prazo para o encerramento do processo. Meus colegas, tomem cuidado, e cuidado por quê? Porque os tribunais superiores costumam dizer que esse prazo, ele tem natureza relativa. Então, esse prazo, ele tem natureza relativa. É óbvio que o prazo, ele serve como importante parâmetro. Só que daí você não pode concluir que obrigatoriamente a pessoa seria posta em liberdade após o decurso dos 95 dias. Os tribunais entendem que esse prazo pode ser dilatado. Então dizem aí, né, são vários os julgados, você vai encontrar centenas de julgados dizendo que esse prazo ele pode ser dilatado em virtude da complexidade da causa. Então esse prazo ele pode ser dilatado em virtude da complexidade da causa. Então em virtude da complexidade da causa e ou pluralidade de acusados. Então, a depender do grau de complexidade da causa e a depender do número de acusados, você pode, então, trabalhar com a prorrogação desse prazo.
Então o prazo, ele tem natureza relativa e pode ser dilatado, dependendo da complexidade do caso e pluralidade de acusados. Esse assunto eu pesquisei para o livro, gente, e vários julgados que eu cito aqui. Tem um julgado, só para vocês terem uma ideia. O STJ, o julgado é o HC 138.654. 138.654. O STJ, ele não reconheceu o excesso de prazo. Aí você fala assim, mas por quê? Porque o caso, ele envolvia 16 acusados, então 16 acusados, onde foram ouvidas 16 testemunhas da acusação e 113 testemunhas da defesa, com expedição de 17 cartas precatórias e oitiva de 4 pessoas no exterior. Você vê a monstruosidade do processo. Aí eu te pergunto, como é que eu posso acreditar que um processo dessa complexidade seja encerrado em 95, você está brincando. Se o juiz parar para fazer só esse processo, ele não consegue fazer em 95 dias. E a gente sabe que numa vara criminal tem mais de 10 mil processos criminais. Então o STJ, nesse caso, e até considerando que a própria defesa claramente complicou um pouco, porque 113 testemunhas da defesa, o STJ entendeu que não havia culpa aí do Estado, e aí, portanto, não haveria excesso de prazo devido à complexidade do feito. Ótimo. Continua comigo aqui na lousa. Ô Paulinho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estender, que eu vou terminar organizações criminosas do primeiro bloco, beleza? Vamos lá então, meu amigo. Olha só, no material de vocês, item 10.3. Renato, se então esse prazo tem natureza relativa, então se esse prazo tem natureza relativa, se ele pode ser dilatado, quais são então as hipóteses que autorizam? Quais são então as hipóteses que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo? Porque se o prazo é relativo, se o prazo pode ser dilatado, quais são as hipóteses, segundo os tribunais, que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo? Quer dizer, você está preso preventivamente há mais tempo do que você devia estar. Quais são as hipóteses que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo? Quando você pesquisa essa matéria nos tribunais superiores, você vai encontrar 3 hipóteses. A primeira delas é exatamente qual? A primeira hipótese é quando o excesso... Então, a primeira hipótese que autoriza o reconhecimento do excesso é quando o excesso for provocado. Então, a primeira hipótese, quando o excesso for provocado por diligências. Então, quando o excesso for provocado por diligências requisitadas exclusivamente pela acusação. Então, quando o excesso for provocado por diligências requisitadas exclusivamente pela acusação. Então, quando o excesso for provocado por diligências requisitadas exclusivamente pela acusação. Gente, falar um negócio para vocês, mas eu não disse isso depois se me perguntarem, tá certo? Eu conheço casos de promotores que, quando o cara tá preso, aí o promotor, tranquilo, processo, assim, tem audiência, não vou poder ir à audiência, pede para remarcar a audiência. Acontece, né? Então, na verdade, da mesma forma que dos dois lados acontece falta de ética, né? Às vezes falta a ética do promotor, às vezes do advogado. A gente sabe, vamos ser muito franco, quando o seu cliente está solto, aquele advogado que não tem muita ética, o que ele faz? Ele fica enrolando o processo. Aí entenda bem o que eu quero dizer com enrolar. Solicitar testemunhas, interpor recurso, isso não é enrolar, você está exercendo o seu direito de defesa.
Agora, há situações em que a pessoa arrola testemunhas que não existem. Eu já peguei casos que o cara arrolou testemunha que já havia morrido há mais de 10 anos. Quer dizer, claramente devia saber disso, mas a pessoa fica enrolando o processo. Então, quando o cara está solto, você encontra situações em que o advogado de defesa enrola o processo. Só que coloca na tela pra gente. O contrário, vamos ser sinceros, às vezes também acontece. Às vezes o acusado foi preso preventivamente, aí o promotor vai assim, agora que ele está preso, para que eu vou ter pressa? E aí o promotor fica pedindo diligências que ele sabe que vão provocar um enorme atraso, mas ele fica, né, sem preocupar. Porque vai assim, o cara está preso, ele que fique lá suportando esse ônus. É um absurdo, tá? Costumo dar um exemplo disso, só para você poder visualizar, que é o exemplo da perícia para verificação de interlocutor. Hoje ela é uma prova pericial muito comum. A perícia para verificação de interlocutor é uma perícia que é feita para confirmar se aquela voz gravada, ela realmente é sua. A gente sabe que são muitos os grampos, interceptações aí rodando por aí, e a pessoa tem sua conversa gravada, e geralmente quando ela viu que a coisa caiu para ela costuma negar que aquela voz seja a dela. Você vai dizer, não, essa voz não é minha, esse apelido não é meu, esse número não é meu, e esse nome, apesar de ser idêntico ao meu, é um homônimo. O cara nega. Às vezes, você vai ter que pedir essa perícia. Essa perícia hoje ela é uma perícia muito complexa, e devido à grande quantidade de perícias nesse sentido, feitas pelos institutos, pelas perícias, tem havido um enorme atraso. Eu, por exemplo, tenho um caso que eu estou há mais de 1 ano e meio aguardando o resultado da perícia. Só que o investigado está solto. Então, na verdade, para ele tudo bem, porque ele está solto, o processo vai se arrastando. Mais 1 ano e meio. Agora, pense se o acusado estivesse preso. Como é que eu posso deixar a pessoa presa durante 1 ano e meio e falar assim, olha, o Estado está com poucos peritos, só tem um perito, e a fila está muito grande. Então você fica tranquilo aí na prisão, porque enquanto isso a gente vê se a gente consegue adiantar aqui para não demorar mais 1 ano e meio. Não tem como. Então, se o excesso for provocado por diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, vai ser solto. 2. Segunda hipótese. A segunda hipótese que autoriza o reconhecimento do excesso de prazo é quando, no seu material, quando o excesso... Então, a segunda hipótese é quando o excesso for provocado... Então, quando o excesso for provocado pela inércia do Poder Judiciário. Então, quando o excesso for provocado pela inércia do Poder Judiciário. Aqui, meus colegas, de modo algum, estou dizendo que é culpa do juiz. Na verdade, juiz hoje, meu amigo, você tem que ter uma enorme vocação, porque estava conversando com um ex-aluno nosso, né, que hoje é juiz aqui em São Paulo, ele me dizendo que ele está numa vara criminal com poucos, né, processos, tem 16 mil processos, de 16 mil. Ele estava falando comigo que ele toca apenas dos acusados presos. Se é que consegue, né? Só dos acusados presos. Então, vamos imaginar, o cara está preso há 1 ano, 2 anos, e ele não é julgado. 2, 3 anos, ele não é julgado. Por quê? Porque o Poder Judiciário não tem pauta para marcar audiência. Poder Judiciário, muito comum, ele não tem escolta para trazer o preso. Essa é uma hipótese muito comum. Marca audiência, porque hoje, a pauta de um juiz hoje, a pauta de um juiz é daqui a 4 meses, daqui a 1 ano se bobear. Aí ele marca audiência. No dia, não tem escolta para trazer o cara do presídio. Aí, meu amigo, você é obrigado a remarcar. E assim vai o tempo passando. Se caracteriza uma inércia do Poder Judiciário, eu não tenho como fazer com que o acusado permaneça preso. Então, os tribunais, nesse caso, têm autorizado o relaxamento da prisão. Por último, a última hipótese, que também autoriza o relaxamento da prisão no seu material quando o excesso
Então, a última hipótese, ela é uma hipótese bem aberta. Quando o excesso for incompatível, então, quando o excesso for incompatível com o princípio da razoabilidade. Então, quando o excesso for incompatível com o princípio da razoabilidade. Então, quando o excesso for incompatível com o princípio da razoabilidade, vírgula, atentando contra a garantia, então, atentando contra a garantia da razoável duração do processo. Atentando contra a garantia da razoável duração do processo. Essa garantia já vinha prevista em tratados internacionais e no ano de 2004 também passou a constar da Constituição Federal. Se você visualiza então um excesso abusivo, gritante, sem qualquer justificativa, você vai entender que esse excesso então, ele autoriza o excesso de prazo e, consequentemente, o acusado deverá ser posto em liberdade. Achei aqui um julgado do ministro Gilmar Mendes, a título de exemplo, em que o cidadão ficou 2 anos preso sem que fosse julgado pelo juiz de primeira instância. De primeira instância. Quer dizer, o juiz decretou a prisão e demorou 2 anos para julgar o cara. Supremo falou assim, não, aí não dá 2 anos, não há nenhuma justificativa para você enrolar 2 anos um processo na primeira instância de acusado preso. E aí determinou o relaxamento. Julgado, para quem tiver interesse, é o HC 86.915. O HC 86.915. Continua comigo nesse ponto. Eu disse, tem muita coisa interessante sobre isso. E prestem atenção, gente, guardem isso, que geralmente não tem nos manuais. No seu material, item 10.3 falamos, item 10.4. Item 10.4. Excesso de prazo. Item 10.4, excesso de prazo após a pronúncia. Então, excesso de prazo após a pronúncia ou após o encerramento da instrução criminal. Então, no seu material, excesso de prazo após a pronúncia ou após o encerramento da instrução criminal. Então aqui, meus colegas, isso aqui vai cair em prova e é uma ótima questão para cair numa prova da UNB. Então fique atento às provas da UNB, a esse ponto aqui colocado para vocês. Vai cair numa prova da UNB 2 súmulas do STJ. O STJ, ele fala sobre essa matéria em 2 súmulas, na súmula 21 e na súmula de número 52. Paulinho vai pegar para vocês, vejamos qual é o conteúdo da súmula 21 e qual é o conteúdo da súmula 52. As duas são bem parecidas. Só que uma fala da pronúncia, a outra fala da sentença. Pronunciado o réu, a pronúncia, ela marca o fim da primeira fase do júri. Significa dizer que você vai ser levado a julgamento perante o plenário do júri. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. A leitura da súmula, a leitura literal dela, nos diz o quê? Se o cara já foi pronunciado, significa dizer que já não haverá mais excesso de prazo. É como se o prazo só valesse até a pronúncia.
Então, na verdade, deu a pronúncia, aí, meu filho, você pode ir para a praia, você, né? Pronunciou, o cara vai assim, aê, pronunciei o cara, vou para a praia, depois eu vou tirar férias de 2 anos, porque ele foi pronunciado. E de acordo com a súmula 21, uma vez pronunciado, está superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo. A súmula 52, Paulinho, ela também é bem semelhante à súmula de número 21. A 52 está na tela, olha só. Encerrada a instrução criminal, marca pra gente, Paulo, o restante, fica superada a alegação de constrangimento. Olha que legal essa, porque na verdade, assim, ó, encerrou a instrução? Encerrou? Então, tranquilo. Porque se você encerrou, já não há mais constrangimento por excesso de prazo. Gente, essas duas súmulas são súmulas absurdas. Porque, na verdade, fica parecendo, como eu disse, que o prazo só interessa até a pronúncia. O prazo só interessa até o encerramento da instrução. E a partir do momento que foi pronunciado, encerrou a instrução, já não haveria mais excesso. Vale a pena tomar cuidado, porque, voltando aqui comigo para a lousa, tome cuidado, porque o próprio STJ e o Supremo, os 2 tribunais superiores, então tanto o STJ quanto o Supremo, fique atento a isso, essas 2 súmulas têm sido mitigadas ou relativizadas. Então essas 2 súmulas têm sido mitigadas ou relativizadas pelo STJ e pelo Supremo. Então essas 2 súmulas têm sido relativizadas ou mitigadas pelo STJ e pelo Supremo. Os 2 tribunais superiores vêm entendendo que as súmulas não devem ser interpretadas literalmente, sob pena de um verdadeiro absurdo. É óbvio que, apesar da pessoa ter sido pronunciada, isso não dá ao Estado o direito de mantê-la presa preventivamente ad eternum, aguardando o julgamento em plenário do júri. Sobre o assunto, só para você ter uma ideia, pesquisando aqui para o livro, encontrei um julgado aqui que é uma coisa de louco, porque na verdade o cidadão aqui, ele ficou preso, é brincadeira. O cara foi pronunciado em 2004, em março de 2004, e ele ficou aguardando julgamento no júri até o dia 4 de dezembro de 2008. Quer dizer, são mais de 4 anos preso, aguardando julgamento pelo júri. Aí, se você interpreta a súmula, fica parecendo que esses 4 anos são bônus, porque ele já foi pronunciado. Não é bem assim. Então, o próprio STJ entende, e o Supremo também, que ainda que o acusado já tenha sido pronunciado, ainda que já tenha se encerrado a instrução criminal, se ficar caracterizada uma daquelas 3 hipóteses anteriormente colocadas, é plenamente possível o relaxamento da prisão por conta do excesso de prazo. Tá claro isso? Então, cuidado com a súmula 21 e cuidado com a súmula de número 52. Continua comigo nesse ponto. Beleza, Paulinho? Continua comigo nesse ponto. No seu material, item 10.5. Fique atento aqui, meus colegas, ao excesso de prazo provocado pela defesa. Lamentavelmente, sabemos que às vezes a própria defesa provoca o excesso de prazo. A defesa provoca o excesso de prazo exatamente para depois tentar colocar seu cliente em liberdade. Sobre o assunto, Paulinho pega para a gente a súmula de número 64 do STJ. Então vale a pena tomar cuidado com a súmula de número 64 do STJ.
Súmula 64 do STJ está na tela, veja. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo da instrução. Marca pra gente, Paulinho, provocado pela defesa. Essa súmula 64, ela nada mais é do que aquele brocardo. A ninguém é dado alegar a própria torpeza. Ou seja, se fui eu, advogado de defesa, que dei causa ao retardamento do processo, não posso querer me beneficiar disso. Você vê aquele caso que eu citei, né? A defesa, tudo bem que são 16 acusados, mas a defesa teria arrolado 113 testemunhas. Então é um negócio complicado. Se você visualiza que é a própria defesa que está provocando o retardamento do feito, não há por que determinar o relaxamento da prisão. Continuamos. Outro ponto importante sobre esse assunto, item 10.6, é exatamente qual? No seu material, relaxamento da prisão. Então, no seu material, item 10.6, relaxamento da prisão por excesso de prazo. Então, relaxamento da prisão por excesso de prazo. Então, relaxamento da prisão por excesso de prazo e natureza da infração penal. Então, relaxamento da prisão por excesso de prazo e natureza da infração penal. Meus colegas, esse ponto do qual estamos tratando, que é o relaxamento da prisão por conta de um excesso de prazo, será que isso é cabível em relação a todo delito? Será que todo acusado, por exemplo, os exemplos que eu já dei hoje, o cara está preso há 4 anos, será que a prisão dele será relaxada independentemente da natureza do crime? Ou será que alguns crimes não irão admitir esse relaxamento por excesso de prazo? Pega pra gente, Paulinho, a súmula do Supremo sobre o assunto, que é a súmula de número 697. Então, Paulinho vai colocar na tela para vocês a súmula de número 697. Súmula bem interessante, tá aí na tela para vocês a súmula 697. Então, súmula 697, vejam, a proibição de liberdade provisória nos processos, marca pra gente, por crimes hediondos, não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Você vê que, ainda que você entenda que é possível vedar a liberdade provisória para os crimes hediondos, entendimento esse que hoje já está superado, você vê que a própria súmula diz que mesmo para os crimes hediondos é possível o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Então, na verdade, crime hediondo não é porque o cara praticou um crime hediondo que agora o Estado pode deixá-lo mofando dentro de uma prisão por 10 anos em flagrante inobservância à garantia da razoável duração do processo que se aplica a todos os acusados, independentemente da natureza do crime praticado. Tranquilo isso, meus colegas? Fácil? Ótimo. Quem tiver interesse, porque nosso tempo em sala de aula é curto, quem tiver interesse, dá uma olhada depois no livro, gente, porque sobre esse tema eu acho muito legal, tem 21 páginas, então tem muito mais informação, mas infelizmente nosso tempo aí é curto e urge. Vamos lá, antes que termine lá, no seu material, para terminar a lei das organizações criminosas, o nosso último ponto, são os 2 últimos aqui, rapidinho, no seu material, ponto de número 11, recolhimento à prisão para apelar. Então, no seu material, recolhimento à prisão para apelar. Sobre essa matéria, meus colegas, eu não vou repetir conteúdo. Nós falamos sobre isso na lei de lavagem de capitais. Então lembre-se que hoje você já não pode mais querer condicionar o conhecimento do recurso ao recolhimento do acusado à prisão. Para a gente terminar, cuidado apenas com o ponto de número 12. No seu material, ponto de número 12, início do cumprimento da pena em regime fechado. Então, início do cumprimento da pena em regime fechado.
fique atento a isso, a pessoa que é condenada aí nos casos de organizações criminosas, você vai tomar cuidado com o teor do artigo 10. O artigo 10 da Lei 9.034 diz que a pessoa condenada por organizações criminosas, ela deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O que hoje é muito óbvio, porque até mesmo crimes hediondos equiparados, a pessoa também inicia o cumprimento da pena em regime fechado. O último ponto, e fechamos, no seu material, regime disciplinar diferenciado. Então aí o famoso RDD, que espero que você esteja aí dentro dele, logicamente estudando. Meus colegas, quanto ao regime disciplinar diferenciado, procure se lembrar que a LEP prevê que se a pessoa estiver envolvida com organizações criminosas, essa é uma das causas de colocação no RDD. Então, no seu material, você vai ficar atento ao teor da LEP. Você vai ficar atento ao teor da LEP, exatamente em seu artigo de número 52, parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º do artigo 52 prevê que a pessoa envolvida com organizações criminosas, logicamente presa, poderá ser colocada no regime disciplinar diferenciado. Então, vale a pena dar uma olhada nisso aí, lembrando que LEP é matéria a ser estudada pelo Rogério com vocês nas aulas de legislação especial. Paulinho, vejam então que nessas 2 horas de gravação, está estourando a mídia, conseguimos finalizar organizações criminosas. A gravação seguinte, a gente continua depois. Meus amigos, forte abraço a todos vocês, agradeço pela sua atenção. Tchau!